Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Tiago, capítulo 4. Capítulo 4, eu vou ler a partir do verso 1. É o texto que tem sido exposto aqui pelos pastores. Capítulo 4 de Tiago. Diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Cobiçais e nada tendes. Matais e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? Antes, Ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Pai querido, em nome de Jesus, estamos diante de Ti, todos juntos, diante da Tua palavra, e precisamos entendê-la, ó Senhor. Portanto, te rogamos que o Teu Espírito Santo abra nossa mente, nosso coração, e que não apenas entendamos os pressupostos que estão aqui nas entrelinhas desse texto, mas que o Teu Espírito nos disponha a uma pragmatização cotidiana do que está aqui. Por favor, Deus, dá-nos a Tua bênção nesta noite, que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esta unidade de Tiago, ela está dentro de um contexto. A carta de Tiago, ela é uma carta que tem causado muita dor de cabeça aos exegetas. Porque uns dizem que ela é uma colcha de retalhos, com perícopes estanques, quer dizer, com unidades estanques, sem uma interconexão. Eu não aceito essa tese. Eu acho que há uma lógica implícita na carta. Ele começa, Tiago, falando sobre provação, depois ele fala sobre a capacidade que devemos ter como cristãos a aprendermos a ouvir. Depois ele fala sobre a discriminação que às vezes nós fazemos dentro da igreja entre o pobre e o rico. Depois ele fala sobre o perigo do falar, como é perigoso falar, porque Deus há de nos julgar até por uma palavra frívola que sai da nossa boca. Aí ele trata da unidade que está aqui em apreço. E depois desta unidade ele vai falar sobre a oração. É como se ele concluísse a carta dizendo: há um dispositivo para vocês conseguirem viver estas exigências de Deus, é a oração.
e ele desespiritualiza Elias. Ele pega Elias, grande profeta da oração, e diz: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com perseverança. A tradução revista e a internacional traduz assim: Elias era um humano como nós. Então essa é mais ou menos assim a estrutura da carta. E a gente percebe o contexto desse texto aqui. Há pelo menos duas indicações. A igreja para a qual Tiago escreve está vivendo um momento de perseguição. Não ainda perseguição desencadeada pelo Império Romano, mas perseguição desencadeada pelos judeus, que Paulo chama de judaizantes, aqueles judeus que diziam: você não pode ser um discípulo de Jesus se você não cumprir a lei. Então, esses judeus que mataram Estevão foi que desencadearam uma perseguição à igreja, e a igreja deixou Jerusalém. É lógico que nos bastidores disso, a providência de Deus. Jesus havia dito para os discípulos: ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e até os confins da terra. Todas as vezes que a igreja começava a se acomodar, Deus gestava uma situação de tal forma que a igreja então se dispersava por todo o mundo da época. Então o contexto é um contexto de provação, de privação, de tentação. No capítulo 1, ele diz assim: tende por motivo de toda alegria, meus irmãos, quando passardes por várias provações, porque a provação da vossa fé, uma vez consumida, ela gera maturidade. Então, provação é algo que acontece à revelia da nossa conduta. É a perda de um amigo, é um divórcio, é uma doença incurável, quem sabe, uma bala no vidro do carro, como aconteceu comigo quando eu estava saindo de Goiânia. Pressupomos que tenha sido uma bala. A minha esposa ia dirigindo, de repente, aquele pipoco. E eu disse: não pare na Praça do Tamandaré. E é interessante que 2 dias antes ela tinha sonhado. Minha esposa, ela é assim meio dada uns sonhos premonitórios, eu até tenho medo. E ela sonhou 2 dias antes, que estava dirigindo por uma rua de Goiânia, quando um motoqueiro, ao lado dela, apareceu ao lado dele, vestido de vermelho, não era Superman, vestido de vermelho, e deu um tiro nela. Deu um tiro, passou aqui, e ela, no sonho, foi assim, morrendo, se esvaindo, dizendo: Senhor, perdoa os meus pecados. Ela contando isso para os meus filhos, um deles, que vocês devem perceber qual, disse: mas olha que morte boa. Morreu pedindo perdão dos pecados. Se fosse eu ia dizer, morria, mas dizia. Então a provação é alguma coisa que acontece à nossa revelia. E Deus usa essas provações para fortificar a nossa fé. Então, crente que é crente só cresce se sofre. Isso não está na Bíblia. Isso está numa biografia que eu li de Freud. Freud dizia que só cresce quem sofre. A provação, ela acontece à revelia de qualquer atitude nossa. Já a tentação, conquanto a grafia no grego seja a mesma, peirasmo, Tiago usa peirasmo, tanto para falar sobre provação, como para falar para tentação. A tentação não, a tentação é algo que surge de dentro para fora. E é justamente essa palavra que Tiago usa aqui, no capítulo 4. Então o contexto da carta é um contexto de sofrimento, um contexto de angústia,
um contexto de perplexidade, um contexto de desencontros, contendas, e dentro da própria igreja, porque ele começa dizendo aí, observem bem, ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? Ele está se referindo à igreja. É a mesma expressão que ele vai usar no capítulo 5, quando ele diz assim: está alguém entre vós doente? Faça oração. Ele está falando para a igreja. Por quê? Porque além da igreja estar vivendo provações, perseguições, ela estava vivendo também um outro grande problema, que me parece, o problema que preocupava Tiago, e é um problema que deve preocupar cada pastor hoje. O mundo entrando dentro da igreja e ditando normas, condutas, etc. Quer ver um exemplo? A Suprema Corte do nosso país diz que casamento é uma união estável entre duas pessoas. Mas casamento, dentro da cosmovisão da Bíblia, é uma união estável entre um homem e uma mulher. Não é uma união estável entre duas pessoas. Não é uma união estável entre um homem, entre uma mulher e uma mulher. Estão percebendo? Então, esses pressupostos mundanos, Tiago chama isso de mundanismo, está entrando e invadindo a igreja, já naquela época. Os gnósticos, os hedonistas e tantos outros movimentos heréticos, que João, lá em 1 João capítulo 2, ele diz assim: não ameis o mundo. Mundo ali não é cosmos no sentido de os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Não é no sentido de pessoa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mundo crê. Mas é mundo dentro no sentido de um sistema de valores, de condutas, de ética, que entra dentro da igreja e dita as normas, manipula e amassa a essência do Evangelho. Nós estamos vivendo isso hoje. Então nós precisamos voltar à Escritura. Os teólogos dizem assim: voltemos ao livro de Atos. Não é voltar ao livro de Atos. Não é voltar à igreja primitiva. Não. É voltar ao que Deus fez na igreja primitiva. Porque a igreja primitiva tinha problemas. Se você ler o livro de Atos, problemas acontecem do capítulo 5, já com a mentira de Ananias e Safira. E vocês sabem que todo pecado dentro da igreja, quem traz a baila não é o diabo. O diabo quer abafar. Quem traz é Deus. Deus é quem revela pecados para mudar a igreja, os rumos da igreja. Então, havia esse contexto de perseguição, de provação, e havia um contexto, vamos dizer assim, ideológico, proposicional, que estava entrando na igreja. E que Paulo e que Tiago deixa bem claro aí no capítulo 1, no verso 24, ele diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Então Tiago aqui vai tratar das origens disso. E ele começa levantando uma questão. Ele diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Por que há conflitos na igreja? Aí ele diz assim: de onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Aqui há duas palavras. Acho que a chave hermenêutica para a gente entrar nessa perícope é a palavra prazer, hedonê. É o prazer.
Então quer dizer que o prazer é algo demoníaco? Não. Não. Agora, o prazer pelo prazer é. Há muitas coisas que Deus criou que são boas. Por exemplo, comer. Não é bom comer? Eu ontem, meus irmãos, fui para um almoço de aniversário de uma parenta nossa, mas como eu comi? Comi que pequei. Que passei o resto do dia sem comer mais nada. Comer é bom. Mas quando você come em demasia, aí você cai na glutonaria. Não é? E eu agora, depois que eu fiz essa cirurgia das cordas vocais, eu estou proibido de comer algumas coisas. Venho tomar café, não posso mais tomar café, Coca-Cola, etc. Não é? Eu comer só frango, etc. Coisinha assim, chá. Quando eu for fazer uma visita a vocês, é chá de camomila, ou de hortelã, ou de erva doce. Então, comer é um prazer. Sexo é um prazer. Foi o diabo quem criou o sexo, não. Quem criou o sexo foi Deus. Você vai lá para o livro do Gênesis, capítulo 1, verso 26, Deus diz assim: crescei e multiplicai-vos. Depois vem o pecado. Quando Adão e Eva são tentados, e quando eu falo em Adão e Eva, eu estou falando de um evento histórico. Adão e Eva existiram mesmo. Jesus cria na historicidade, né, dos nossos primeiros pais. Paulo cria, lá no capítulo 19 de Mateus, quando perguntaram a Jesus: Senhor, é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? A pergunta ela é capciosa e ela é meio machista, porque na época de Jesus a mulher não podia pedir divórcio ao homem. Daí eles perguntaram: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Por quê? Toda pergunta, quando é feita a Jesus, ela revela uma prática, porque faziam isso mesmo. Aí Jesus diz assim: o que foi que vocês leram lá no princípio? Deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o sexo foi algo que Deus criou. Agora, o sexo, quando se torna um fim, ele perde o sentido. Porque a sexualidade ela tem algumas funções. Por exemplo, prazer. Sexo é uma coisa boa. Não. Mas o sexo, quando ele é usado fora dos parâmetros estabelecidos por Deus, ele se torna algo pecaminoso. Percebendo? Uma coisa boa que se torna má. Porque não é apenas uma fonte de prazer, mas é um meio através do qual eu glorifico ao meu Pai. E é uma forma que Deus escolheu para que eu participasse da preservação da espécie. A procriação. Por isso é que casamento é a união estável entre um homem e uma mulher, não é entre um homem, nem uma mulher e uma mulher. Como é que a espécie vai ser preservada? Então, quando Tiago diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde? Senão dos prazeres que militam na vossa carne. Da vossa carne. Há uma outra tradução que diz que milita nos vossos membros. Ele usa a palavra carne, que Paulo usa muito, que se refere à nossa natureza pecaminosa. Aquela natureza que no crente, porque quando Deus decide salvar você, lá na eternidade, diz o apóstolo Paulo, lá no capítulo 8, ele diz assim: aqueles que Deus de antemão conheceu, ou seja, aqueles que Deus de antemão elegeu, lá na eternidade, Deus decidiu
eleger o Tom Cruise. Vocês sabem o que é Tom Cruise, né? Aí, quando ele elegeu, ele regenerou. Isso são processos inconscientes. Na mente de Paulo, Paulo compartimentalizou isso. Aos que Deus de antemão conheceu, esses também ele chamou, ele justificou, ele santificou, ele glorificou. Na mente de Deus é um ato só. Mas a teologia compartimentaliza para que nós possamos entender. Porque Deus é um ser eterno. Um ser eterno não é um ser que tem começo e tem fim. Não, um ser eterno é aquele que então não tem começo e não tem fim. É um negócio meio complicado. Por isso que a Escritura coloca isso dentro de uma forma antropomórfica, para que a gente possa entender isso. Então, quando Deus me escolhe, Deus me chama, Deus me concede fé, quando eu creio no Evangelho, porque Ele me deu a fé, pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, aí Deus me capacita a viver a vida cristã. Aí entra um processo que a gente chama, dentro da linguagem teológica, de santificação. Todos aqui estamos vivendo um processo de santificação. Ou usando a expressão de John Wesley, que foi um puritano do século XVIII, nós estamos num processo de, ele dizia assim, matando diariamente ao pecado, ou o pecado nos mata diariamente. Todos nós estamos vivendo isso aqui. Nós temos problemas, nós crentes temos problemas, muitas vezes de interior terrível. Paulo dizia isso, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço. E aquilo ali, capítulo 7 de Romanos, não é uma experiência do Paulo antes de se converter, não. O indivíduo que não conhece Jesus não tem o discernimento que aquele homem que escreveu o capítulo 7 de Romanos tem, de forma nenhuma. Então, Tiago diz assim, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde procedem? Dos prazeres que militam na vossa carne. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar aqui é que o prazer, ele surge de dentro para fora. É uma tentação do coração do homem, da mente, é que surge os maus pensamentos, o assassino, o homicídio, a prostituição, a palavra vã, vem de dentro para fora. Quer seja crente, quer não seja crente. O crente sofre mais quando ele se depara com a tentação. Por quê? Porque aí a tentação gera um conflito nele. Crente que é crente, o pecado é uma exceção, não é regra. Agora, crente cretino, não. Pecado é regra. Mas crente, que é regenerado, ele não consegue, diz João lá no capítulo 3, verso 9 da sua primeira carta, aqueles que são nascidos de Deus não vivem na prática do pecado. Por quê? Porque a semente de Deus que está nele, qual é a semente que está dentro dele? O conhecimento da palavra e o Espírito Santo que não deixa. O Espírito Santo não deixa você ficar na prática do pecado. Daí Davi dizia, ó Deus, quando ele adulterou, quando ele matou mais de 200 soldados, matou Urias, disse, Senhor, por favor, cria em mim um coração puro, renova dentro de mim um espírito reto, não me retires o teu Santo Espírito, ó Deus. Então, o prazer surge de dentro para fora. Agora, o prazer desencadeia uma série de proposições aqui. Observe bem o que ele diz aí. Capítulo 4, de Tiago. Cobiçais e nada tendes. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Ele usa uma linguagem militar. Cobiçais e nada tendes. O que é cobiçar? Cobiçar é você desejar
ser a medida de todas as coisas. Quem cobiça faz tudo. Por isso é que Tiago, no capítulo 1, ele diz que quem cobiça transgride toda a lei. Vocês se lembram daquele rapaz que chegou para Jesus e disse: Senhor, o que é que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? Ele não estava dizendo assim: Senhor, o que é que eu devo fazer para eu ir para o céu? Não, não. Esse conceito de vida eterna no Novo Testamento dá a seguinte ideia: Senhor, tem essa dimensão escatológica, é lógico, mas ele está perguntando: Senhor, o que é que eu hei de fazer para viver coerentemente diante de Deus? O que é que eu devo fazer? Aí Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí o jovem disse para Jesus: Senhor, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ou seja, Jesus cita os mandamentos de Deus, que estão lá em Êxodo 20, mas Deus omite um, Jesus omite um. Quando ele diz: tudo isso eu tenho observado de Jesus, então só te falta uma coisa: vai, vende tudo que tens, dá aos pobres, terás um tesouro no céu, vem e segue. Jesus não está dizendo que você, para segui-lo, precisa ser um pobertão, não. Ali é um caso específico. Aí quando ele diz isso para o jovem, diz a Bíblia que o jovem saiu triste, angustiado. A ideia mais é angustiado, numa crise profunda. Por quê? Porque ele era dono de muitas propriedades. Ele cobiçava. E ele não queria abrir mão disso. Então a cobiça é aquilo que gera no seu interior um ídolo, que não é Deus. E Calvino dizia que nosso coração é uma fábrica de ídolos. Tem aqui muitos queridos que o ídolo é a mulher, o ídolo é o trabalho, o ídolo é o ter pelo ter, e você nunca vai se satisfazer, porque a medida do ter nunca enche, diz a palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que muitos, na cobiça, eles só sobram. Então a cobiça é quando você quer que tudo gire em torno de você. Agora tem um aspecto interessante, sabe o que é? É que você pode cobiçar e ninguém perceber. É um pecado não dimensionável, não mensurável. A igreja não percebe, mas Deus percebe. Está percebendo? Você pode cobiçar. Cobiçar não é elogio. Isso acontece muito entre as mulheres, não é? Vem para a igreja, está lá a irmã de vestido novo. E ela, poxa vida, vestido ali, aquela irmã, o vestido não é para ela, não tem condições de usar aquilo. Aí ela chega e diz: mas minha querida, mas que vestido maravilhoso esse seu, lindo. No fundo ela está cobiçando. Ela está dizendo assim: olha, esse vestido eu é quem devia ter. Estão percebendo? Mas o que pinta, o que dança no interior, Deus sabe. Deus conhece as motivações, meus diletos irmãos. Esse aí é que é o X da questão. Por isso que ele diz aqui: cobiçais e nada tendes. Matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Só Deus sabe disso. Estão percebendo? Às vezes você pensa que ninguém sabe, mas Deus sabe. Então, uma segunda proposição que está aqui é que o prazer, ele gera a cobiça, a inveja e, consequentemente, o silêncio de Deus. Você ora a Deus, você ora, Deus não lhe dá.
porque Deus sabe quais são as motivações. Por que você está pedindo? Passa 20 anos na igreja. Odeia o seu irmão, inferniza a vida da sua irmã, critica o pastor, persegue o pastor. Mas Deus sabe disso. Eu estou com 71 anos, sabe? Eu estou muito grato a Deus, porque agora é que eu estou entendendo o que é providência de Deus. Quer dizer, o ato livre da graça de Deus, através do qual Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Comentando com minha esposa, mas meu Deus, como Deus é bom. Agora eu estou entendendo muitos fatos que eu vivi na vida que só agora estou entendendo. Parece que eu sou uma espécie assim de José do Egito. 13 anos, comendo o pão que o diabo amassou. E ele lá firme no sonho, e botado numa cisterna, depois foi para a casa de Potifar, a piriguete da esposa do Potifar deu em cima dele, deita comigo. Eu disse, não posso fazer isso, porque se eu deitar contigo, eu cometo uma maldade contra o Potifar, que apesar de ser um pederasta, mas eu não posso fazer isso, e eu pecaria contra Deus. E o cara lá, né, apegado ao sonho. Vocês sabem, né? 2 sonhos que ele teve, que por infantilidade dele, ele foi contar para os irmãos, e como ele era o filhinho do papai, pronto, aí a turma detonou José. Aí a esposa do Potifar o acusa, ele vai para a prisão. A prisão ele interpreta 2 sonhos, isso o tempo passando. É interessante que o escritor do Gênesis disse que quando ele foi lá para a prisão, diz assim, ele passou 2 anos completos, como dizendo assim, o tempo está passando. De repente o negócio muda, o cara chega lá a ser a 2ª pessoa de Faraó. Aí estoura uma fome lá em Canaã. Quem foi que fez com que aquela fome estourasse? Quem foi? Deus. Aí desce todos os irmãos para o Egito. Está lá José. Quando José olha para os irmãos, o que é que o texto bíblico diz? Vocês se lembram? Ele terá dito assim, estou conhecendo aquela cambada de sem vergonha. Agora vocês vão me pagar. Não foi isso? Não. Quando ele viu os irmãos, ele lembrou-se dos sonhos. Aí ele chama os irmãos chegam para comprar alimento, né? E os irmãos, ele pergunta de onde vocês são. E não, nós somos lá de Canaã, e somos tantos irmãos. Um já não vive mais. Ficou o caçula lá, e o José disse assim, vocês são espiões. Disse, não, observe bem, no capítulo 42 de Gênesis, ele diz assim, nós somos homens dignos de confiança. Aí José vai provando os irmãos. Depois daquela provação toda, né, chega o dia em que ele se dá a conhecer os irmãos, o pai morre, aí os irmãos, pronto, agora o homem vai se vingar. E José disse assim, vocês fizeram o mal contra mim, mas Deus transformou em bem. Então muitas vezes Deus não dá, porque Deus sabe quais são as motivações, e às vezes aquilo que nós pensamos que é bem, dentro da cosmovisão de Deus é mal. Aquilo que nós pensamos que é mal, nós estamos vivendo, é mal, dentro da cosmovisão de Deus é bem. Por isso é que Paulo diz que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Não é daqueles que temem, não é daqueles que creem, mas daqueles que o amam. Porque quem ama confia, quem ama depende do ser amado. Quem crê não. Você pode crer e não confiar, o diabo crê em Deus, crê e estremece, mas não confia. Então, meus diletos irmãos, primeira coisa, o prazer surge de dentro para fora. É uma tentação.
não necessariamente uma aprovação. Segundo o pressuposto que eu exegetizo aqui, é que o prazer pelo prazer gera a cobiça, a inveja e o silêncio de Deus. Observem: cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada podeis obter, viveis a lutar e a fazer guerras, nada tendes porque não pedis, pedis e não recebeis porque pedis mal, para esbanjardes nos vossos prazeres. E Deus ouve. Dizem que quando a gente faz uma oração, Deus dá 4 respostas. Ele pode dizer sim, ele pode dizer não, ele pode dizer espere, ele pode dizer, olhar assim para a gente e dizer assim: você está brincando comigo, não é? Deus diz não. Por quê? Porque é pecado na sua vida. Você sabe o que é pecado? Pecado é um princípio que Deus cria para o seu bem. Pecado é uma alta agressão. Deus é um desmancha prazer. E Deus, como é o absoluto moral, Deus não perdoa pecado. Essa ideia não é minha não, é de Francis Schaeffer, na obra consumada de Cristo. Deus não perdoa pecado, Ele é absoluto moral. Para Ele perdoar pecados, Ele colocou Jesus para pagar a sua dívida diante dEle. Então, o prazer pelo prazer gera a cobiça, a inveja e o silêncio de Deus. Eu não vou. Nada tendes porque não pedis, mas pedis mal para esbanjar nos vossos prazeres, e Deus fecha a torneira. E uma terceira proposição, eu só posso pregar 30 minutos por recomendação médica. Vocês estão felizes, né, meus irmãos? Que coisa boa. Aí diz aqui, observem bem, ele diz assim: infiéis, adúlteros, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou você vive os valores do Evangelho, ou vocês vivem os valores dessa sociedade relativista, pluralista, podre, na qual nós estamos vivendo. Você não pode estar com um pé aqui no reino de Deus e um pé, como diz Vicente Chung, no reino do diabo. Ou você é filho de Deus ou você é filho do diabo. Não tem um meio termo aí não. Esse ministro reformado, Vicente Chung, ele escreve livros pequenininhos, sabe? E tem pastor que tem muita preguiça de ler. Livrinho pequenininho, mas ele é violento. Não tem esse negócio não, é filho de Deus ou filho do diabo, acabou-se. Não tem primo de Deus, não tem primo de... Não, filho de Deus ou filho do diabo. Ou você vive o Evangelho ou você não vive o Evangelho. Aí Tiago diz assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Se você vive a partir... Se você cobiça, e quem cobiça, como eu disse ainda há pouco, mata, adultera, né? Transgride todos os outros mandamentos. Cobiça a mulher do próximo quando o próximo não está bem próximo. Coloca, violenta aquele princípio: não terás outros deuses diante de mim. Aí você coloca outro Deus diante de Deus. Tira o Deus do Evangelho e coloca outra coisa lá. Quem sabe o ter pelo ter, ou outros ídolos que essa sociedade nos oferece. E Tiago diz que esse tipo de conduta gera o quê? Gera a terceira proposição dessa minha mensagem. O prazer fora dos parâmetros de Deus gera uma duplicidade ética. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Amanhã você vai ser tentado, depois da manhã também. Toda pessoa que é fiel ao Evangelho, ela é diariamente tentada. Eu estava falando para um grupo de empresários, a primeira igreja de Goiânia, e eu estava falando justamente sobre esse texto. Aí foi no meio ali,
um senhor levantou e disse: pastor, eu posso dar um testemunho? Ele é presbiteriano, né? Mas pediu para dar um testemunho. Eu disse: pois não, meu irmão, pode vir. Chegou lá e disse: olha, meus irmãos, eu fiquei assim, o homem já quase em prantos. O pastor está dizendo aí que o prazer pelo prazer, a cobiça gera uma duplicidade ética. Isso, olha, eu tenho 2 filhas. Uma faz medicina na universidade lá de Alfenas. E a outra, em 18 anos, nós fizemos uma inscrição, que ela fizesse também lá o vestibular para medicina. Mas nós não fomos avisados do vestibular, da data. A universidade não avisou. Quando nós pensamos que não, havia sido realizado o vestibular. E já estava a inscrição, tudo pago. Nós somos na Alfenas. Lá eu fui falar com o reitor e contei a situação. Recebendo um começo: não tem problema. O senhor traz a sua filha aqui, nós fazemos um teste, e era, sei lá, inclusa na turma. Percebendo? Esse aí saiu felicíssimo. Ele queria era a filha lá no curso de medicina. Os meios, ele não entendeu. Ele chega em casa feliz, conta para a esposa. Aí ele vai contar para a menina, para a filha. A filha ouviu e disse: papai, eu não quero isso. O senhor não entendeu? A universidade quer dinheiro do senhor. Isso é a ética e fere o evangelho. Ele chorando em prantos. Eu nunca imaginei que minha filha tivesse aquela compreensão. Não compreendeis? E diariamente nós somos tentados, queridos. Se você não conhecer o evangelho, se você não for fiel a Jesus, se você não estiver disposto a pagar o preço, é como Jesus disse: aquele que me segue, negue-se a si mesmo. Jesus era um poeta, né? Se o Abidão chegasse e dissesse assim: olha, eu estou empolgado aí com o seu ministério, eu quero ser um discípulo. Em vez de ele dizer assim: Abidão, olha rapaz, nós vivemos nessa sociedade podre, má aí, relativista, então vai criar lá sua família, você é um trabalhador, né? É um representante sindicalista, não é Abidão? Abidão é um contestador político, ele, Hamilton, essa turma toda. Em vez de Jesus ser muito duro, ele diria assim para o Abidão: Abidão, a raposa tem seus covis, a vagens dos céus tem ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele disse tudo para andar com Jesus. Pressupõe o quê? Que ele tem de ser o centro. Deus disse: a minha honra eu não dou a ninguém. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus, que os valores, o mundo, como eu disse ainda há pouco, o mundo é um sistema de valores perverso. Nós estamos vivendo isso hoje no Brasil, meus diletos irmãos. Olha para a política, tanta podridão. É como diz o Gilmar Mendes. Perguntaram ao Gilmar Mendes: como é que o senhor define a presidenta Dilma? Ele disse: é um poste. Tudo parado. Tudo parado. Corrupção. Olha para as igrejas. Parece que nós estamos vendo aquele dias de Lutero. Se vende indulgência aí, olha, na base do sal grosso, campanha disso, campanha daquilo, indulgências. É transformar a graça preciosa, como dizia Dietrich Bonhoeffer, em graça barata. Você quer um compromisso com Deus, mas você não quer pagar o preço. Mas como é que você quer que Deus abençoe você? Deus silencia. Por quê? Porque você vive uma duplicidade ética. Agora, o que é que de prático o Tiago sugere aqui? Para uma mudança dessa conduta. A primeira coisa que ele diz, observe aí,
ele diz aí, o que é que nós devemos fazer? Ele diz assim, ele usa 3 ou 4 verbos, ele diz assim, no verso 7, sujeitai-vos, portanto, aquele fecha o raciocínio, portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Portanto, sujeitai-vos a Deus. Então, inferimos de que o crente que vive essa duplicidade ética, ele não está sujeito a Deus e ele está sendo um instrumento do diabo. Eu não sou daqueles pastores que vê o diabo em tudo. Não. Eu gosto muito do C.S. Lewis. O C.S. Lewis dizia o seguinte: 2 coisas que o diabo mais gosta é o crente que vê o diabo em tudo. Tem aquele crente que tudo é o diabo. É o diabo, é o diabo, é o diabo. Né? Ou aquele que diz que o diabo não existe. Isso é o que o diabo mais gosta. É aquele crente que não quer que ele existe, ou aquele crente que tudo que acontece na vida, ele diz, é o diabo, é o diabo. Não, não, não. Mas o diabo é uma realidade. Aqui, portanto, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Observe a expressão que Tiago usa, resistir ao diabo. Por quê? Porque o diabo quer alguma coisa da gente. O diabo quer criar uma ruptura na nossa fidelidade ao Evangelho. Resistir ao diabo. E você sabe, meu irmão, do que eu estou falando. Porque toda esse texto, ele lida com coisas subjetivas. Estão percebendo? Oi, Laurinha, tudo bem, querida? Vocês conhecem a Laurinha? Gente boa. Ela hoje fez o que ela sempre fez, mas só quem percebeu fui eu. Eu acho interessante a Laurinha. Vocês conhecem a Laurinha? Filha do Chiquinho, mas da... Edilene. Pois é, a Laurinha é muito interessante. Vai matar a curiosidade de vocês. A Laurinha, ela está ali, aí ela sai, vai lá fora. Aí daqui a pouco ela vem. Ela chega, ela fica em pé, antes de sentar, ela faz assim, ó. Cabelo. Aí ela senta. Quando ela senta, ela faz charme. Então, portanto, sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Depois ele usa uma outra proposição. A primeira sugestão prática é: sujeitai-vos a Deus, porque Deus ajuda-nos a resistir ao diabo, que sempre está nos bastidores da nossa luta diária. Depois ele usa uma outra proposição, observe bem, ele diz aí no verso 8, diz assim, observe bem: chegai-vos a Deus. Reverendo, eu estou no culto. Você pode estar no culto, mas está distante de Deus. Como é que está a sua vida? Você pode entrar no culto, né? Bíblia na mão, paletó, gravata, sai do mesmo jeito. Como disse C.S. Lewis no seu livrinho Cristianismo Puro e Simples, tem crente que vem todo fardado, sai pior do que entrou. Deus não se achega a você. Por quê? Porque você vive uma duplicidade ética. Você vem agredir a Deus aqui. Você não tem consciência dos seus pecados, da sua conduta, mas você não muda. Como é que você quer que Deus abençoe, querido? Então, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Quando me buscar de toda a vossa mente. Adoração é um ato da mente. Me buscar de todas as vós, com todas as vossas emoções. E me buscar de uma maneira livre, espontânea, à vontade. A alma é isso. A alma é a mente, as emoções e a vontade. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros.
purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimo dobre. Aqui ele usa a expressão dipsíkos, que tem a mente dividida. É a mesma expressão que ele usa lá no capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria para viver a vida que Deus tem, ore, mas não duvide, não tenha duas mentes, foque e crê no Evangelho. E vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Higiene mental diária, queridos. Tudo que é bom, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor há nisso, que seja isso que ocupe a vossa mente. Paulo se preocupava muito com mente. Paulo não usava muito o hebraísmo, coração. Paulo usava mais o termo grego nous, para se referir à mente. Por quê? Porque Paulo sabia, e ele cita lá em 2 Coríntios 11:4, ele diz assim: eu temo que assim como a serpente enganou Eva, ela corrompa as vossas mentes, para que vos afasteis da simplicidade que há em Jesus. É coisa sutil, a tentação é coisa sutil. Limpar o coração, limpar a mente, abrir mão disso. Estou dizendo que isso é fácil não, queridos. Por isso é que Tiago diz assim: sujeitai-vos a Deus, chegai-vos a Deus, procurai a Deus. É um processo. Mas aquele que começou a boa obra em você, aquele que o chamou, que o regenerou, que lhe deu fé para crer no Evangelho, diz Paulo, aquele que começou a boa obra em vós, ele realiza tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Creia nisso, querida. Então, higiene mental. Não apenas sujeitamos a Deus, mas higiene mental. E finalmente, aí olha, no capítulo 4, no verso 10, ele diz assim, verso 9: afligimos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. O que é humildade? Para mim isso tem sido uma coisa muito difícil. Capítulo 12 de Romanos, verso 13, o apóstolo Paulo diz assim: não pense você de você mesmo além do que convém pensar. Quando você pensa a respeito de você além do que convém pensar, a humildade se foi. Humilhai-vos na presença de Deus e Ele vos exaltará. Senhor, olha, me perdoa, Senhor. Vamos orar. Pai querido, nós estamos nesse momento diante de Ti. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo que a Tua palavra gesta em mim. A rigor, Senhor, hoje, antes de pregar aqui para os irmãos, ou concomitantemente, ó Senhor, eu prego para mim mesmo. O Senhor conhece o meu coração. Quebranta, meu Senhor. Dispõe o meu coração para temer somente o Teu nome, ó Deus. Tira de mim qualquer desejo pelo desejo, prazer pelo prazer. Isso não preenche, ó Deus, os anseios da nossa alma. Não é o ter, ó Deus, que nos torna felizes, mas é ser. Você pode ter e não ser, mas se você for, você tem o necessário
porque Deus nos promete isso. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades em Cristo Jesus, o meu Senhor. Pai de amor, abençoa cada irmão aqui. Essa palavra tosca, talvez um tanto exegética, que teu Espírito agora pegue e aplique na mente dos irmãos, e os irmãos, quando saírem ali naquela porta, digam para si mesmo: bem, o que é que eu aprendi hoje da palavra de Deus? E que nós acolhamos a palavra de Jesus. Aquele que ouve a minha palavra e a pratica, eu comparo o homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Virão as tribulações, as provações, as tentações, mas essa casa continuará uma rocha inabalável. Muito obrigado ao Senhor. Dá-nos a tua graça, no nome querido, doce de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém.